Vou fazer hoje, a pedidos, a torta de limão. Eu vou inicialmente preparar a massa, porque ela tem que descansar depois de misturada. Ela tem que ir para a geladeira. Depois eu volto para poder mostrar a montagem na forma e para levar para assar. Então, eu estou fazendo aqui uma receita dupla, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar a receita de uma receita apenas. É porque eu tô com encomenda a mais, então eu tô preparando logo duas massas. Então, inicialmente, eu vou colocar, aqui eu tenho 4, mas são 2 colheres de manteiga para a torta, uma receita de torta. 2 colheres de manteiga. Depois vocês quando assistirem o vídeo, vocês curtem e dão o like de vocês e compartilha também com amigos, viu? É para dar uma forcinha aí pro canal. Aí, se eu colocar, são 2 colheres de manteiga, então eu coloco 2 de açúcar também. Agora, eu vou usar o fouet, que é para poder cremar esses 2, açúcar e manteiga. Eu já posso colocar também a receita normal, que são 2 gemas. Eu nem retirei a pele, mas quem quiser pode retirar a pele, porque depois ela bem batida não fica feia. Depois aqui eu acrescento 2 colheres de leite e bato mais um pouco. Já está numa consistência ideal. Agora eu vou agregando aqui, aos poucos, a farinha de trigo. Eu vou dar para vocês a medida, o peso exato da farinha de trigo. Mas pode variar, contanto que vai ficar uma massa enxuta. Porque dependendo da marca da farinha de trigo, ou até do lote mesmo da farinha de trigo, você pode precisar de mais um pouco ou menos um pouco. Eu vou colocar essa aqui para dar mais ou menos uma base. Tem que ficar uma massa enxuta, mas não dura e nem também mole. Uma massa com a consistência macia. Vou colocar agora a farinha de trigo aqui. Pesei aqui, essa quantidade é maior porque a minha receita está sendo dupla. Então, eu tenho também um pouco de fermento que eu coloco também na massa. Tipo assim, para uma receita só, você vai colocar em torno assim de uma colherinha de chá de fermento. Não precisa muito. Eu vou agregando a farinha aqui. E vou dizer quanto eu precisei. Quando você for preparar aqui, vá usando os dedos, não vá trabalhando muito o glúten da farinha de trigo. Vai agregando aos poucos e
unindo. No final você tem que colocar a mão mesmo pra sentir a massa, viu? Com os dedos, ó. Você vai unindo, ó. Sem precisar estar colocando toda a mão. Pra tornar uma massa enxuta. Aqui eu já tenho as claras também, mas as claras são para outra etapa do merengue, que vai ser colocado por cima da massa, da torta. Pronto, ó. Ó. Tá uma massa já macia, que não gruda na mão, ó. E fica maleável para espalhar na forma. Mas ela agora vai descansar um pouco na geladeira. Pra depois, então, eu voltar e colocar. Pronto. Vou colocar agora num saquinho plástico. E vou deixar ela descansar na geladeira. Agora eu vou, a massa já descansou. Eu vou agora forrar o fundo e laterais. Ela pode ser espalhada também entre dois plásticos com rolo, ou pode ir tirando porções para ir forrando fundo e laterais da forma. Já preenchi toda a massa, agora eu furo toda a massa com um garfo.
Agora eu vou levar ao forno. Mais ou menos uns 15 minutos, ela já está boa de tirar. Tá? A massa retirada do forno, já pré-assada. As duas forminhas menores também, já tá aqui pré-assada. Já vou preparando agora o mousse de limão, enquanto a massa está assando, que vai ser só o tempo dela esfriar para poder eu colocar por cima da massa. Com a receita que eu vou dar, são 2 caixas de leite condensado. 2 caixas de leite condensado. Que é para uma receita. Como a minha massa é maior, porque a minha forma é maior, então eu tô colocando a mais aqui. Mas na receita que eu vou dar, para uma receita, eu vou dar a medida da forma também, que é o ideal para uma torta. Vou dar a medida da forma. Agora eu vou colocar o suco de limão. Para cada caixa, suco de 2 limões. Se vou colocar 2 caixas, então são 4 limões. Já uni o limão. Agora eu vou colocar aqui, não tem vamos dizer, 1 colher, 2, 3 colheres de creme de leite. Só para suavizar um pouquinho. Aqui eu reservei uma raspa de limão, porque depois pode colocar antes de levar ao forno por cima do suspiro, ou então pode jogar por cima depois de assada. Se você colocar para ir ao forno, ele escurece. A casca do limão ralada, ela fica escura. E se depois que você tirar do forno, com o merengue já meio douradinho, aí você salpicando por cima, então você tem uma casquinha de limão mais verdinha. A massa assando aqui fica em torno de uns 10, 15 minutos, dependendo, eu vou ter no fogo baixo, tá? 180 mais ou menos. Só para poder dar uma firmada, uma pré-assada, vamos dizer. Ela sai clarinha. Aqui já tá a mousse pronta, tá? A massa retirada do forno, já pré-assada. As 2 forminhas menores também, já tá aqui pré-assada. Agora eu vou colocar o recheio, o mousse aqui de limão. Nesse espaço eu vou preencher com o suspiro que eu vou fazer.
Agora eu vou bater as claras em neve. Que é para fazer o suspiro. Para cada clara, isso daria muito. Bati uns 3 minutos. Para cada clara, 2 colheres de açúcar. O açúcar mesmo. O açúcar é açúcar normal? Pode ser açúcar refinado. Se quiser, pode colocar glaçúcar. Agora eu vou colocar numa manga de confeitar, que é para poder colocar os picos por cima da torta. Com o bico, eu vou usar o bico pitanga. Quem quiser pode colocar uma raspa de limão aqui. Eu prefiro colocar por cima, não boto na massa não. E aqui essa receita vai para minhas filhas e para meu genro e para minha neta, que são apaixonados por essa torta.